né, essas coisas aí dos selos, trombetas e taças. Mas aí, por causa dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que ali começa a abertura dos selos, né, então eu pensei que a gente, eu comecei a mexer ali, eu achei interessante, né, e daí eu pensei, bem, vamos dar uma olhada nesse negócio mais de perto. Daí eu entrei nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. E aí, então, se para vocês está legal, né? Então eu gostaria de dar uma passeada por esse assunto, né? Talvez demore um pouco mais, né? Para a gente passar por tudo o que a gente tem para passar de Apocalipse até o novo céu e a nova terra, né? Mas, pelo jeito, essa pandemia está se estendendo, né? E por ela estar se estendendo, eu penso que se todos estão dispostos, né, a gente pode continuar na sexta-feira fazendo esse estudo, então, e andar um pouco mais a fundo nesse negócio. Pode ser para vocês? Porque senão, né, pelo que eu tinha previsto, eram mais ou menos 4 encontros, né? E aí provavelmente vai dar talvez 2 a mais, ou 3, né? 3 a mais, talvez. Tudo bem? Tá bom. Então, voltando aqui, então eu coloquei isso aqui, né? Vamos abrir um parênteses e olhar para esse período de uma forma um pouco mais detalhada. Então, qual parênteses, né? Aqui, a questão dos selos, trombetas e taças. Aqui vocês lembram desse quadro aqui que a gente já viu no outro estudo? Nesse quadro, a gente tem o arrebatamento da igreja aqui no canto, aí o período dos 3 anos e meio iniciais, né, da tribulação, e depois os últimos 3 anos. Então, esses selos, trombetas e taças, eles abrangem praticamente todo esse período e algumas vezes a gente não consegue localizar o momento exato que eles vão acontecer. Eu até acredito que alguns desses elementos eles estão acontecendo já, talvez, né? Ou apenas é um prenúncio daquilo que ainda vai acontecer, né? Então, a ideia é mais ou menos então ir um pouco mais fundo nisso. O período que nós estamos andando aqui, então, de novo, né? Aqui são os 7 anos da tribulação. Aqui essa parte cinza, onde que tem 2 chamas em cima e embaixo aqui, né? Daquele quadro maior, né? Então a gente viu a história da humanidade toda e então nós estamos nesse período aqui. Na verdade, quando se fala de Apocalipse, é esse período aqui, na verdade, e o período anterior que foi o período das dores de parto, né, e do arrebatamento, é que a gente mais tem coisas para descobrir, né? E é onde que mais se comenta, porque na verdade nós estamos olhando para o futuro, tá? Boa noite, Carlos. Fazendo propaganda ali da cerveja Edelbrau, Carlos. Nós estamos num momento espiando por uma janela no futuro. Então, um dos grandes desejos da raça humana sempre foi poder ver o futuro. Então, nós estamos fazendo isso. Então, eu acredito que a gente nunca vai entender exatamente tudo o que está acontecendo. E por isso a gente precisa, na verdade, olhar para o quadro e fazer nossas considerações, mas tomar muito cuidado com qualquer posicionamento sempre, tá? Então, de novo, o mapa das dispensações. Então, o que acontece? Calamidades atuais e futuras precursoras do fim. É isso que a gente vai ver hoje. Então, calamidades atuais, né, que já estão acontecendo, e futuras, né, que precedem o fim do fim dos tempos. Então, capítulo 4, se vocês tiverem a Bíblia de vocês aí, quiserem acompanhar, só para ter assim porque nós vamos ficar só em Apocalipse, vai do capítulo 4 até o 16, essas coisas aí, tá?
Então, no capítulo 4, começa com a visão de João do trono de Deus, né? Então, João, ele está na ilha de Patmos, né? E ele recebe uma visão de Deus e é ali que ele começa a escrever o Apocalipse. E aqui, então, ele tem uma visão do trono de Deus. Ver o trono de Deus é uma coisa assim que a gente pode pensar assim que, olha, é um negócio muito... até daria para dizer muito louco, né, para os dias de hoje, né? E ele tem uma visão do trono de Deus e aí ele segue com o livro e o cordeiro, a quebra dos selos, as 7 trombetas, as 7 taças que contêm os 7 flagelos, com todos os seus acréscimos necessários. Então é isso aí mais ou menos, tá? Que é a proposta para hoje, tá? De ver isso aí. Boa noite, Luana. Boa noite, Marco. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vitor. Oi. Boa noite. Oi, Luana. Oi, Marco. Tudo bem? Então, primeiro, a visão do trono de Deus. Então, nós já estamos andando. Vocês podem abrir a Bíblia em Apocalipse 4, tá? O trono de Deus. E isso aí eu achei muito legal que eu encontrei na internet essas imagens, tá? Essas imagens daquilo que está descrito aqui. Se vocês olharem ali, vocês não precisam ler agora, porque senão nós vamos gastar muito tempo. Mas eu gostaria que vocês lessem depois, tá? Eu vou mandar no WhatsApp, então, esses slides, e aí vocês têm o texto ali marcado, né? E aí vocês podem conferir. Mas, basicamente, aqui, é o trono de Deus aqui no meio, né? E ele é descrito dessa forma. Ele tem um arco-íris, né, com essa cor aí de esmeralda. Vamos ler esse aqui para vocês terem uma ideia depois dos outros, tá? Eu vou ler aqui. No versículo 2 do capítulo 4. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então esse é o trono, né? Então do versículo 5 a gente vê o trono, Jesus sentado no trono, mas não dá para ver ele porque é muita luz, né? Versículo 11. Os 4 seres viventes, então, 6 a 8, né? E em volta aqui, quase não, aqui é difícil de ver. Mas o cara que desenhou isso aqui, eu acho que foi eu achei muito impressionante. E os 24 tronos com 24 anciãos.
Esses 24 tronos com os 24 anciãos, eles representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, né? Existe um pouco de discordância entre alguns estudiosos desse negócio, mas é muito pouca coisa. Então, eu creio que deve ser isso mesmo, né? Então, são 24 anciãos, ou seja, os líderes, né? Em algumas versões, a tradução está como líderes, ao invés de anciãos. Então, aqui nós vimos já na semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, que nós recebemos as coroas, né, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, e aí depois a gente devolve essas coroas para Jesus. Porque, na verdade, se nós ganhamos alguma coisa, se nós fizemos alguma coisa aqui na Terra, é porque Ele é que fez por nós, né? Nenhum de nós tem capacidade de fazer lá grande coisa a ponto de merecer uma coroa. Mas nós vamos receber as coroas, né? No domingo, na Aliança de Carlos Barbosa, eu dei um estudo sobre as coroas, né? São 5. E então a gente vai estar colocando elas de volta. Então, respondendo também a tua pergunta, Lino, né? De que não vai ter essa coisa de diferença, porque todos vamos devolver as coroas, tá? E o texto que baseia isso é esse aí, porque se os 24 anciãos estão fazendo isso, obviamente nós, os outros, menos do que eles, né, vamos fazer também, né? A não ser que tenha alguém lá que acha, não, eu vou ficar com a minha coroa, que isso, né? Não sei se vai ter espaço para esse tipo de vaidade. Então, a visão do trono de Deus, e logo após a visão do trono de Deus que ele vê, então ele vê uma crise acontecendo ali, né? Que existe um livro que precisa ser aberto, né? E aqui o livro, ele aparece aqui embaixo, essa mão aqui entregando para outra, é um rolo, né? Tipo um pergaminho. Ele tem 7 selos, né? E eu tinha um outro desenho melhor, onde cada selo ele abria uma página, tá? E eu não achei mais ele, botei esse aqui mesmo para ter uma ideia. Aqui abaixo do cordeiro, então, o cordeiro que é digno de abrir os selos. Aqui representa Jesus, tá? Que foi morto, né? Derramou seu sangue. Aqui os 7 selos, né? Para baixo. E o livro aqui tem como marcador de página os 7 selos ali com uma fitinha. Então, muito bem representado o desenho, né? E a ideia aqui, então, quem é digno de abrir esses selos? Ninguém era digno, mas Jesus, que venceu a morte, que foi morto de forma inocente, né? Ele é digno de abrir os selos. Então, ele começa a abrir os selos, então. Aqui nós temos um quadro, mais ou menos, do que significa cada selo, né? Então, tem a referência de cada um, e ali tem um comentáriozinho numa frase, né? Que depois, quando eu mandar para vocês, depois vocês podem olhar com um pouco mais de calma, né? Para poder diferenciar. Então, aqui no começo, a 7ª igreja, né? É o texto que antecede a esse texto aí do trono de Deus, tá? Luiz, só antes de tu começar, ficou uma dúvida anterior minha aí, posso perguntar? Pode. Não, os 4 seres viventes aí, tu falou que os 12 tronos seriam os 12 apóstolos e as 12 tribos, né? E os 4 seres viventes? Os 4 seres viventes aí é mais complexo, né? Eu ainda não saberia te dizer exatamente agora, mas eu posso te responder isso na próxima semana, tá? Porque é bem complexo aí o negócio,
né? Porque esses 4 seres viventes, eles aparecem não apenas aqui em Apocalipse, mas eles aparecem também em Isaías e em Ezequiel. E eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de entender direito o que significa isso, porque ali tem muita simbologia em cima de cada personagem desses, tá? Então, deixa eu ficar só por enquanto no campo mais confortável para mim. Depois nós vamos para o mais complexo, tá? Beleza? Tá. Então vamos lá. Então isso aqui é mais uma ferramenta para vocês depois olhar com o tempo, tá? Cada um dos selos, né? Então o primeiro selo. A Maria Teresa tinha me pedido esses dias, né? O que significava cada cavaleiro, né? Cavaleiro. E aí eu disse para ela assim, de sopetão, assim, não, o branco é Jesus, e aí os outros eu acertei, mas depois eu vi, tá, mas espera aí, o branco é Jesus, aí eu fui pesquisar. E realmente, tem 4 posições. Deixa eu primeiro ler aqui. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres vivos dizer, com voz forte, como o barulho de um trovão, venha, ou venha, né? Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Então, nós vamos ver, cada um dessas figuras aí são meio enigmáticas, né? Então, é bem interessante. Quem gostava daquela brincadeira de caça ao tesouro, né? Vai gostar de Apocalipse também. Então, esse primeiro cavaleiro, alguns estudiosos acreditam que é Jesus. Mas estudando um pouco mais a fundo, né, eu não gostei muito dessa posição, porque ela, na verdade, esse primeiro cavaleiro, ele seria anterior ao arrebatamento. E não me parece que esses 4 cavaleiros do Apocalipse eles se refiram a algum período anterior ao arrebatamento. Mas sim, eu acredito que eles se refiram ao período da tribulação. Esse período aí é onde que vai ser mais feia a coisa. Então, uma das ideias é que ele representa a tentativa dos homens em estabelecer paz na Terra. Uma das grandes questões hoje, né, é que o ser humano está procurando como é que se faz para botar esse mundo em paz, né, em ordem, com paz. Então, isso é muito complexo. Vocês sabem que sempre a questão é tipo de governo, tipo de sistema político e coisa e tal. Então o homem sempre brigou muito, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser rei, todo mundo quer ser o dono da terra, né? Hitler tentou dominar o mundo inteiro, né? No processo de dominar o mundo inteiro, ele fez sociedade lá com a Rússia, né? Porque eles iam dominar junto, e depois traiu a Rússia. Os japoneses lá do outro lado do planeta resolveram, opa, vamos fazer uma parceria com esse cara aí, e já tentaram dominar o resto do mundo. Certamente eles iam brigar entre si depois para tentar dominar o mundo inteiro. Então, essa é a história da humanidade. No começo da tribulação, o anticristo, aquele que vai se manifestar como anticristo, ele vai fazer todo o movimento político no mundo inteiro para estabelecer essa paz. Então ele aparece como num cavalo branco, porque ele está buscando paz, mas ele está aqui, ele sai vencendo e conquistando, né? Então ele está construindo, né, a unidade do mundo. Então por isso ele aparece como cavalo branco. O segundo selo, né? Depois também diz, venha, aí saiu outro cavalo que era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. A gente parece que não tem nenhuma novidade aí, porque o mundo sempre viveu em guerra, né?
mas as guerras elas vão ficar mais acentuadas no sentido de a guerra vai se estabelecer de uma forma bem violenta, principalmente na segunda metade da tribulação. Tá? Tanto que um dos selos depois a gente vai ver, um dos selos não, depois é a taça, uma das taças da ira de Deus é que vai se derramado tanto sangue que o sangue vai chegar até na altura do arreio dos cavalos. Então, essas figuras aí, elas não têm um período específico, mas, tipo assim, eles representam tudo, né? É o resumo de tudo que vai acontecer no período da tribulação. O terceiro selo, então, a fome, né? Então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouviu o terceiro ser vivo dizer: venha, olhei e vi um cavalo preto, seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouviu que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. A fome, né? Então é aquele momento onde que toda comida ela é controlada. Então eu acredito que esse personagem ele já está, né? Mas que também no período da ele vai ficar mais acentuado. No primeiro período, esse personagem anticristo ele vai resolver o problema da fome no mundo. Tá? Mas no segundo período da tribulação vai ter fome muito séria, tá? Até por causa das outras coisas que vão acontecer. E o quarto selo, então, a morte. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo e ouviu o quarto ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então, esse aqui engloba tudo, né? Pestes também, epidemias, né? Aqui não diz, mas ele representa as epidemias, né? Que também vão ser resolvidas pelo anticristo, mas depois vão se acentuar mais. Na verdade, esses 4 elementos são os elementos que compõem o quadro todo de antes e durante, até o fim, né? Apocalipse. Então, quando a gente diz assim, nós estamos vivendo um momento meio apocalíptico, né? Parece que o apocalipse está se aproximando. Essa semana, então, foi veiculado em praticamente todas as mídias aí, segundo a Crônicas, né, a respeito por causa dos gafanhotos, né, terremotos, coisa e tal. Então, até teve nos jornais gente comentando a respeito de Apocalipse. Então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, tá, eles são os que fazem com que a gente sinta que esse momento está muito próximo. Agora, quanto tempo é esse momento próximo, né? É uma coisa que a gente também ele é meio cinza, né? Não dá para saber bem. Falando em cinza, interessante que aqui diz que olhei e vi um cavalo amarelo. Sim. Por quê? É amarelo diferente. Cavalo amarelo. Existe, né? Ele não um cavalo baio, né? Meio tem uma cor aí meio entre branco e amarelo, mas aí pode ser que é amarelo mesmo, né? Não é amarelo que nem as flores que a minha irmã está arrumando ali no vaso, tá? Bom. Que figura. Então aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Uma imagem muito bonita, né? Meio tenebrosa, né? Mas é só para marcar então os 4 juntos aqui, tá? O 5º selo, então, Apocalipse capítulo 6, versículo
9 até o 11. Aqui vocês viram que a gente passou aqui já pelo capítulo 5, né? E o 6, então, estamos no quinto selo, né? Então, aqui diz assim no texto, né? Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma veste branca. Eles foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, provavelmente se refere aos que morreram em Cristo na tribulação, no período da tribulação, pois no arrebatamento já ressuscitaram os mortos. Então, no arrebatamento, os mortos em Cristo, de toda a história, eles são ressuscitados. Mas no período da tribulação, então, muitas pessoas vão se converter e, por terem se convertido, eles vão ser perseguidos e mortos, né? Tanto que nós vimos as duas testemunhas, né? E tem os 144 mil que vão aparecer ainda de novo. Então, eles estão ali pedindo até quando vamos ficar, né? E então, aguenta aí mais um pouco, porque ainda não morreu todo mundo. Então, esse período, provavelmente, eu imagino que seja mais ou menos no meio da tribulação, ou um período assim. Aqui não diz quanto tempo, né? Tem um outro lugar que eu vi, parece 1.200 e poucos dias. Mas, então, seria isso. Está meio nebuloso esse negócio, mas provavelmente é isso aí. O sexto selo, então, do capítulo 6, do 12 até o 17. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, alguns estudiosos pensam que esse selo está se referindo ao final do milênio, quando Deus vai destruir essa terra e vai fazer um novo céu e uma nova terra. Mas eu ainda penso que está relacionado aí a Apocalipse mesmo, no final, num período ali muito próximo ali do Armagedon, né? Então é um pouco difícil de saber, mas se o Sol ficar preto, né? Você sabe que não pode continuar a ter vida aqui na Terra. Então, um terremoto como nunca foi visto, e não acredito que seja destruição do planeta, porque deu um terremoto. O texto que fala a respeito do fim dessa Terra é simplesmente que eles deixaram de existir, né? Então, para mim, isso aí é o período que antecede provavelmente ali o Armagedon, que é a grande batalha. Então, mas logo depois surgem as 144 mil testemunhas que são seladas na testa como servos de Deus. Então, tem o sexto selo abre, e aí logo naquele mesmo, não tem um outro selo que é aberto, dentro desse mesmo selo, então aparece as 144 mil testemunhas. E aqui a gente pode dizer que teria um interlúdio na questão da abertura dos selos, né? Então, os santos remidos, aqueles que são os 144 mil,
que vão aparecer, né? Tem um momento de calma aqui antes da tempestade, né? Tá. 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé dos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Tá? Então, tem um momento que para tudo, né? E aí, então, vão aparecer os 144.000 e a multidão de gentios. Então, vamos ver aqui os 144.000. 144.000 testemunhas, então, são capítulo 7, versículo 1 a 8. Né? 7:3. A Denise vai ler aqui para nós. O 7:3 e o 7:4. Sim, tu lê. Dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000. De todas as tribos dos filhos de Israel. Então, de cada tribo, né? 12.000. E esses 144.000 foi aqueles que eu já falei para vocês anteriormente, né, que na metade do período da tribulação eles sairiam pelo mundo proclamando o evangelho. Eles vão ser perseguidos, torturados, presos e mortos, ou presos, torturados e mortos. Né, 144.000. E é muito interessante essa figura deles aqui. E ainda aparece então também a visão dos glorificados. Então, do 9 até o 17, do 7, 9 ao 17. Deixa eu... Depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam dados ao nosso Deus. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o senhor sabe? Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essas pessoas provavelmente são aquelas, então, que junto com aqueles outros que a gente viu há pouco, né, que estavam clamando até quando vamos ficar aqui, né, eles completam então o número de pessoas que morrem na tribulação. E eles vão então exercer um papel de adoração contínua, né, diante de Deus. Como vai ser isso, eu não faço ideia. Mas é como... e provavelmente esse é um período então atemporal, né? Não especifica final de tribulação ou milênio ou pós-milênio, alguma coisa assim. Eu creio que depois do período da tribulação eles fazem isso, e eles vão ficar provavelmente
comunhão com Deus, com Jesus, ou com Deus, né, no tabernáculo, né, enquanto que provavelmente o milênio ocorre aqui embaixo. Não tenho bem certeza dessa questão, né? É uma coisa bastante discutível. Mas, de qualquer forma, vai ser uma coisa muito compensador, porque eles foram torturados, eles foram perseguidos, eles foram torturados, eles sofreram aquela perseguição do anticristo, né, da besta, né? Certo? O próximo quadro, então, o sétimo selo. O sétimo selo, então, ele é o que vai começar um outro período, que vai ser o período uma outra sequência, que são as trombetas, né? Eu vou ler aqui. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Tá? Então é interessante, silêncio no céu quase meia hora. É uma coisa como, sabe, aquele silêncio antes da tempestade. Quando vem uma tempestade muito forte, vocês devem perceber que às vezes primeiro dá uns trovão ali, daí dá um silêncio, e aí daqui a pouco o bicho pega, né? Aí é ventania e trovão e coisa e tal, né? Eu, pelo menos, sempre observei isso, né? E quando eu li esse versículo aqui, eu pensei, nossa, que coisa, né? Meia hora de silêncio ali. Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, eles foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Aqui, nesse momento, aqui eu coloquei aqui um martelinho com a tabuinha embaixo de juiz, porque nesse momento as orações clamando por justiça que hoje nós fazemos, ela vai ser aplicada sobre a humanidade. Cristo vai julgar em favor do seu povo, em favor de nós. E aqui no Apocalipse 8:1, então, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio do céu por quase meia hora. Então, esse é o momento onde que vem o juízo sobre a terra. Então, daqui para frente, o bicho vai pegar, tá? Primeira trombeta, né? Fogo e sangue. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, né? Diz aqui, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Dá para imaginar esse quadro? Então, a terça parte das árvores, né? A terça parte da terra e toda a erva de toda a terra, né? E também toda a erva verde foi queimada, né? Aí, então, fogo do céu. O período a segunda parte da tribulação é um período onde que Deus ele vai estar respondendo à ira dos homens, né? Ele vai estar respondendo com ira, né? Ele vai estar respondendo com esse tipo de coisa, né? Consequências daquilo que as pessoas estão fazendo vão acontecer. Uma terça parte do planeta é bastante coisa, né? Aí, segunda trombeta. Algo como um monte ardendo em fogo lançado no mar. A terça parte da água do mar se tornará em sangue. Deixa eu ler aqui o 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar
e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, é um momento onde vai acontecer isso. Então, hoje, a gente já tem visto na televisão a previsão de cientistas aqui que um grande meteoro vai bater no planeta Terra, não sei o quê. Não sei se vocês já viram isso. E aí, eu sei dessa grande montanha de fogo, né? Aqui houve uma espécie de grande montanha em chamas. Me parece um meteoro, né? Entrando na atmosfera, pegando fogo e fazendo esse negócio. Só que aqui diz que uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar. É um negócio cabuloso aqui. Provavelmente um grande cometa ou qualquer outro astro cairá do espaço, atingindo as águas dos oceanos, contaminando-as. Um terço dos peixes, dos animais marinhos serão mortos, também um terço dos navios e outras embarcações serão perdidas em decorrência desse acontecimento. Dá para dizer que vai ser um senhor de um cataclisma, né? O tsunami que aconteceu na Ásia alguns anos atrás, né? Vai ser pequeno perto desse negócio aí. Porque aí implica em a terça parte, né, do mundo. A terceira trombeta, então, o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, é interessante que parece a mesma coisa, mas está falando de outra coisa já de novo, né? E aqui envolve também os rios. Antes era só, caiu no mar. E aqui também transformou os rios e as fontes das águas, né? Em absinto. Então, vai ser uma coisa muito curiosa também. A quarta trombeta, quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os três anjos ainda vão tocar. Então, se apaga, né? Fica sem luz a terça parte das estrelas, do sol, da lua, e uma terça parte do dia e da noite ficou sem luz. E ainda, né? Essa águia vem dizendo ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que ainda vão tocar. Então, não sei como isso vai se passar, mas de qualquer forma é um outro fenômeno impressionante. E aí a quinta trombeta. Tá? A quinta trombeta, alguém pode ler para nós aí, hein? Porque senão... Viu, Luiz? Ia te fazer uma pergunta, desculpe interromper. Porque, assim, digamos, dentro dos números, sempre essa questão da terça parte, né? Primeiro tinha que a terça parte dos anjos também se rebelou, seguiu Satanás. Agora aqui toda a questão sempre é a terça parte das coisas. Tem alguma explicação para isso ou a gente tem a oportunidade de perguntar para Deus quando chegar lá? Eu acho que essa é uma pergunta que pode reservar para ele. Eu sempre penso que a terça parte, sabe, ainda é menos do que a metade, né? Então, ainda tem, vamos dizer assim, ainda sobra bastante coisa, né? Não acabou totalmente, porque se tu aplicar numa soma, né, tudo que a gente já está vendo, a humanidade já devia ter morrido umas 2, 3 vezes, né? Pelo menos. É, isso que eu
ia perguntar que dá uma sensação, por exemplo, tu falou que a Lua e o Sol vão ser enrolados num pergaminho, né? Isso é antes das trombetas, não é? Não, isso é no final. Isso é lá depois do final do milênio. Não, não é enrolado num pergaminho. Ali é... Volta ali naquela imagem. Bom, tinha uma imagem... Aqui. Mais uma, mais. Mais, Luiz. Mais. Acho que é o sexto selo. Mais. Aí, volta. Não tem sexto? Não, foi demais. Não tem? Sim, Essa aí. Sim. No caso do sexto selo, mas não diz ali que é como um pergaminho. Só se eu me passei aqui em alguma coisa. O sol fica escuro, né? Sim, ele fica escuro. Mas 12 até 17. Quando tu descreveu isso aí, Sim, 14. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram removidos do seu lugar. O problema aqui, né, é que se for... se a gente for analisar dessa forma, aí vai ser realmente no final do milênio. Tá? Mas eu não sei, eu tenho dificuldade de aceitar que seja apenas no final do milênio essa questão. E aqui pode ser apenas uma linguagem figurada, né? Pode ser. E eu posso dizer assim para vocês com toda tranquilidade, né, que a gente não consegue dar uma definição bem clara, bem exata para esse quadro, porque ele realmente é bastante complexo, né? É que nem descobrir quem é a besta, quem é a Babilônia, essas coisas. Então, o Deus aqui dá essa visão para João a respeito desse quadro, mas ele deixa esse enigma, né? Tipo assim, te vira para descobrir esse negócio, né? E não adianta a gente achar que tendo mais intimidade com Deus ele vai revelar. Ninguém até agora foi tão espiritual a ponto de saber bem claro e definido esse negócio, tá? Na ordem do selo, da abertura dos selos e das trombetas. Fala mais alto. A ordem dos selos e das trombetas não necessariamente é cronológica, né? Não. Isso é muito importante de se perceber aí, tá? Isso não tem uma cronologia clara aqui e definida, né? Isso pode ser a mesma coisa, na verdade, dita duas vezes. Exatamente, pode ser a mesma coisa dito 2 ou 3 vezes de uma forma diferente, tá? Então, por isso a gente deve... Apesar que o texto bíblico indica uma cronologia, porque ele diz, depois veio o segundo. Então, se é depois, é porque houve um outro antes e vai haver algum posterior. Mas observa que aqui o que está acontecendo é que a visão para João está se desenrolando dessa forma. Entendeu? Então, depois foi aberto isso e deu aqui, e foi mostrado esse outro negócio. Está entendendo? Então, a ordem cronológica aí é na visão de João que ele vai sendo aberto para ele. Tá? Por isso, é muito importante, e a maior parte das pessoas que faz um estudo de Apocalipse, eles meio passam bem superficialmente sobre os selos, as trombetas e as taças da ira, né, por causa dessa confusão de aonde. Mas é interessante a gente dar uma olhada nisso, né, para até depois assim poder se posicionar melhor no quadro todo, né, entendendo que essas coisas aqui elas podem ter em algum momento, mas a gente nunca deve ser conclusivo, né, ou definitivo, é assim. Toda vez que as pessoas fazem esse tipo de afirmação, elas arrumam uma confusão, certo?
no que se refere a Apocalipse, pelo menos. Agora é bem legal, depois tu começar a tentar descobrir, mas isso quer dizer aquilo, né? Então, hoje eu estava conversando com um amigo meu, Armando Castoldi, lá de Encantado, e aí eu falei para ele que estava fazendo esse estudo, ele começou a falar de umas posições, né? E a gente logo já estava discutindo, mas foi muito legal que tanto eu quanto ele, né, a gente tem a mesma posição, que nada é definitivo no que se refere a isso. Então, é legal a gente abrir assim, isso pode ser isso pode ser aquilo, né? Aí um até pode dizer, não, eu acho que é isso. Legal, mas eu não concordo. Beleza, né? Tem todo esse espaço para esse debate dessa forma. Certo? Vamos voltar lá para onde que nós estávamos. Tá, a quinta trombeta, essa aqui é muito legal, né? Capítulo 9, versículo 1 a 12. Alguém gostaria de ler para nós? Eu leio, Luiz. Pode ser? Pode ser. Tá. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça, tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome, em hebraico, é Abaddon, e em grego é Apolião. Isso quer dizer, o destruidor. O primeiro ai já passou. Depois disso, o primeiro ai já passou. Depois disso, 2 outros ais devem vir ainda. É até ali, né? Sim. Muito bem. Então aqui, olha o quadro que eu consegui achar na internet. Tá muito claro. As estrelas descendo do céu, né? E abrir uma fenda no chão, né? Dessa fenda, então, sai fumaça. O sol ele escurece, né? E daí saem escorpiões. E esses escorpiões, então, eles têm esse quadro, né? Eles, durante 5 meses, eles podem trazer tormento para as pessoas que eles picam, né? Um veneno, não mata, né? Mas dá toda essa dor. E fica muito claro... gafanhotos. Eu estava falando o quê? Escorpiões. Escorpiões. Para mim já virou escorpião, né? Porque está fazendo escorpião. Então, isso aí é um dragão quase, não um gafanhoto. Né?
Sim. E teve uma pessoa que estava me falando que isso aí era uma máquina, né? Porque olha só o quadro aqui, né? Para aquele cara lá olhando naquela época, isso aqui devia ser uma máquina, né? Mas aqui está como gafanhoto, né? E o interessante é que aqui dá para definir bem em que momento isso vai acontecer, porque é no segundo período da tribulação. Porque ele fala aqui daqueles que tem o sinal do sinete de Deus na testa, né? E que são os 144 mil, então, escolhidos de Deus. Então, só esses não vão ser feridos. Então, o resto do planeta aí vai estar debaixo desse terror aí. Certo? Luiz, Sim. me surgiu uma dúvida. Aquele número que as pessoas iriam, aquele 666, que tem o sinete dos 144 mil, e aquele 666 as pessoas já têm ou nós não passamos ainda dessa fase? Não. O 666, ele é um símbolo que quem vai colocar nas pessoas é o anticristo, certo? Então, naquele período que o anticristo estiver governando, ninguém pode comprar nem vender nada se não tiver essa marca, né? Ou na testa ou na mão. Nesse caso aqui, são 144 mil judeus, tá? 12 mil de cada tribo, que vão, depois que o anticristo ele se manifestar, na metade da tribulação, eles vão ser, então, eles vão receber na testa, então, um sinal de Deus, que difere daquele outro sinal, tá? E eles vão pregar o evangelho. Eles vão ser perseguidos e mortos e torturados justamente por estar fazendo o trabalho de oposição ao anticristo, que é a besta, né? E a toda a humanidade, né? Porque a humanidade toda vai estar de boa com esse cara, né? Entendeu? Mas Entendi, não obrigada. pelos gafanhotos. Como? Vão ser perseguidos, torturados e tal, mas não pelos gafanhotos. Não pelos gafanhotos. Disso eles vão escapar. Tá certo. O sinal é... Os gafanhotos só vão perseguir os argentinos. A Denise tinha uma coisa, estava falando uma coisa que fala. Não, eu entendo que esse sinal do 666 vai ser na primeira parte da tribulação, né? Sim, o sinal da besta já vai começar, ele já vai ser estabelecido no primeiro período da tribulação, tá? E muita gente vai se negar a botar isso, né? E no segundo período da tribulação é que eles não vão poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Então, é melhor a gente estar fora dessa história e ser arrebatado antes, né? Muito bem, sexta trombeta. Mas bem que a gente podia ter uma TVzinha lá em cima para acompanhar tudo que está acontecendo embaixo, né? Olha, Luana, eu vou dizer assim, ó, quando a festa tá boa, tu vai querer ver desgraça por quê? É só um filme de terror, né? Eu não vou querer olhar, não tô nem aí para isso. Eu quero mais as bodas lá, né? A festa de casamento, a ceia, né? Tudo de bom. Que começo. Eu acho que de alguma forma a gente vai ter consciência disso, talvez, né? Não sei. Aí é uma coisa que vai muito além da nossa capacidade de imaginar, né? O que pode ser. Muito bem, sexta trombeta, Apocalipse 9, de 13 a 21. Outra pessoa podia ler para nós? Eu posso ler. Tá. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao sexto anjo, nas mãos a trombeta, a voz disse:
solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano de matar a terça parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Então, aqui tem um quadro bastante tenebroso, né? Então, são 4 anjos que estão presos ali no rio Eufrates, mas eles têm os exércitos deles preparados já para isso. Obviamente, né, essa figura aqui de o pessoal morrer pelo fogo, fumaça e enxofre, né, não é um exército literal, né, que vai sair marchando e matando, né, mas provavelmente são coisas que vão acontecer porque são 200 milhões de soldados. Na minha Bíblia aqui, que está na revista e atualizada, né, fala aqui de 20 mil vezes 10 milhares, né? E como eu não tinha pego a linguagem de hoje, né, eu peguei e botei na calculadora ali para saber, né? Hoje a população do Brasil, né, não chegou a isso ainda, né? É 200 milhões. Isso, a população do Brasil seria um exército do número da população do Brasil, né? Então, nós sabemos hoje que a população do mundo está em bilhões já. É interessante que quando eu estava lendo isso aqui, eu me dei conta, né, que quando João teve essa visão, o mundo não tinha tanta gente, né? Não tinha tanta gente para ter um exército de 200 milhões destruindo 1/3 da população do mundo, né? E hoje, né, nós temos um número astronômico já de pessoas, né? Então, é bem interessante. E outra coisa muito interessante aqui é que essa 6ª trombeta, ela revela também um pouco da questão da justiça de Deus, né? Porque a pergunta, tá, mas por que tanta destruição, por que tanta morte, por que tanta crueldade? E aí no versículo 21, no 20 e no 21, né, diz ali, o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu. Aconteceu o flagelo, tá? Aconteceu essa desgraceira toda, ou já tem muito sangue, já tem muita coisa, já uma parte do mar se transformou em sangue, as fontes se transformaram em sangue, sabe, esse escambau aí, né? E aí, essas pessoas não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode nem ver, nem ouvir, nem andar,
e também não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos, seus roubos. Então, o que acontece? A gente pensa, mas como Deus é... esse povo não queria saber nada de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, né, e Deus diz que é para acabar com uma nação, era por causa dessas coisas todas também que ele fez isso, né? Porque essas pessoas, elas tinham essas práticas e não se arrependiam, né? A civilização antes de Noé, ela foi destruída porque também eles tinham essas práticas e eles não se arrependeram. E na verdade, vocês vão ver um pouco mais para frente que na verdade a humanidade ela se torna cada vez mais arredia e cada vez mais contundente, ou mais cada vez ela se opõe mais a Deus, né? Então, sétima, aqui na sexta trombeta vem daí então o anjo livrinho. Gente, já é 9h14. Eu achei que eu ia conseguir avançar um pouquinho mais hoje. Vocês querem mais um pouco ou querem deixar para semana que vem? Não sei aqui. Tem bastante coisa. Posso continuar mais um pouco, mais uns 15 minutos? Eu acho isso. Tu quer ganhar audiência, na minha opinião, deixa para semana que vem. Porque, tá. Sabe, minha opinião, Luiz, quanto mais conteúdo, né, mais assim, vai confundindo, né? Então, deixa assim, a gente vai digerindo isso aqui. Minha opinião. Outros também podem se manifestar. Eu não sei se isso aqui... Luiz, eu concordo com o Márcio. Só que eu tenho uma pergunta para fazer. Tá, então, vamos às perguntas, então. A gente começou ali em Apocalipse 4, né? Antes disso, em Apocalipse só se falou das igrejas, né? Certo? E o que a gente está vendo a partir desse 4 seriam, então, mensagens que deverão acontecer durante a me faltou a palavra, gente. Tribulação, certo? Sim. Certo? Sim. Não existe, essa tribulação foi falada antes, lá não em Apocalipse, né? Foi falada em outros. Desde o Antigo Testamento já é mencionada a tribulação. Certo, em outros momentos. Uhum. Tem alguma ligação que dá para ser feita, que dá para ser entendida, porque parece que ele começa do nada ali, esse capítulo 4. Terminou as igrejas e começa a falar. Não sei se está me entendendo o meu questionamento. Sim. Tu vai ter que linkar isso com aquilo que Jesus ele fala, né? Em Mateus capítulo 14. Sim. Não, tá? Isso eu sei. Isso eu sei. Foi isso que eu estava falando para ti. Ele só tinha um link com Mateus, com outras situações. Mas aí ele começa, em João, ele começa a falar simplesmente daí deu, né? O texto anterior ali, as cartas às igrejas, ele faz como é que eu vou dizer? Ele faz algumas considerações a respeito de todas as igrejas, ou da igreja que existe hoje, por exemplo, que nós estamos vivendo, tá? Então, tem alguns aspectos da igreja de hoje. Ele dá o nome de igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, sabe, de todas essas cidades, né? Mas, na verdade, todas essas cartas se referem à igreja de hoje, que somos nós, né?
Então, tem acusações de pecado e também tem elogios. Tem, tipo assim, conselhos, né? E também fala de recompensas que a gente vai ter. Então, ele anima e, ao mesmo tempo, para a nossa vida hoje, e também, ao mesmo tempo, né, ele diz o que vai acontecer em termos de promessas, né? E aí, então, porque essa é uma visão que Jesus está falando, e depois disso se descortina a visão a respeito do fim dos tempos. Porque até aquele momento ele está falando para nós até hoje, né? E dali para frente ele passa a falar a respeito do futuro, né? E é numa visão, então não é ele que escolhe, ele só vê. Na verdade, Luiz, na verdade, isso tudo que é João, né? Que João estão falando seria profecias, então. Isso? Seriam profecias, seriam coisas que... Hã? Seriam profecias que são coisas que iriam acontecer, isso? Sim. Então, a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Tá? Então, isso já explica grande parte, é revelado para João, né? E aí ele escreve a respeito disso. Primeiro, do que Jesus ele diz para ele, e depois a visão que vai se descortinando, que ele vai revelando. Porque Jesus ele falou alguma coisa, né? Tipo assim, ele falou: eu vou para o Pai e eu vou preparar uma morada para vocês, né? E quando elas estiverem prontas, eu vou vir buscar. Então, beleza. Então, aqui, depois, quando a gente fala sobre o novo céu e a nova terra, então está sendo mostrado para ele como vai ser isso, por exemplo, né? Certo? Eu até ia fazer uma colocação, assim, não especificamente ao estudo de hoje, mas em si ao Apocalipse. Por quê? Se nós pegarmos a Bíblia, então, a Bíblia, ela conta a história da humanidade, dando para a humanidade exatamente o início, certo? Exatamente como foi o início, um desenvolvimento, certo? A vinda de Cristo, e se não tivesse o Apocalipse, não indicaria, digamos, um capítulo final, um fim. Então, o Apocalipse, ele, ao mesmo tempo que ele tenta dar a ideia de, bom, existe um fim programado que vai ser mais ou menos assim, nesse sentido, mas também, vamos dizer assim, para a gente entender, não conta nada, porque temos que, todo mundo tem que concordar que tudo isso que está sendo visto aqui, a gente precisa fazer um esforço para entender. E, em princípio, aquilo que está na Bíblia precisa ser simples, porque Deus ele nunca quer ser complicado, ele não, pelo menos o entendimento que eu tenho, ele não quer que só algumas pessoas iluminadas, não. São os simples, os humildes, os menos letrados que vão entender melhor. Bom, aí realmente, né, o Apocalipse, se as pessoas que têm todo um entendimento bíblico, fazem toda uma junção, como diz, desde o Antigo Testamento, ainda ficam na fumaça, imagina a pessoa mais humilde, mais simples, menos letrada de Bíblia, digamos assim. Então, eu diria quase que, na minha simples conclusão, é mesmo para não entender, porque isso vai ser surpresa, né? Eu gosto do teu raciocínio prático. Isso. Uma coisa? Luiz, deixa eu colocar uma coisa. O livro de Apocalipse, ele
a gente não consegue, por exemplo, ver uma igreja ou um grupo que fala sobre Apocalipse, né? Isso é uma matéria muito difícil de entrar, até mesmo por causa do medo das pessoas de viver essa realidade. Eu diria assim, como o livro de Apocalipse é uma coisa que abrange muita coisa, seria bom relatar épocas e datas, né? Por exemplo, quando Jesus falou, até o livro de Apocalipse, escrito por João, tem um período de tantos anos, né? De repente, 100 e poucos anos, ou 80 anos, não sei. Então, isso vai fazer com que o pessoal consegue assimilar um pouco melhor. Isaías, por exemplo, 400, 500 anos, né? Antes daquilo que João escreveu. Seria importante, de repente, trazer algumas datas relacionadas a isso. E dentro daquilo que tu quer caminhar no livro de Apocalipse, eu diria assim, vai um pouco mais devagar e deixa as pessoas comentar e fazer perguntas, né? Porque quando vai se voltar de novo a esse assunto? Porque agora nós estamos vivendo um período em que foi relatado pelos profetas, né? Então nós estamos a gente está tendo o privilégio de estar vivendo aquilo que já, né? Eles falavam que iria acontecer. Nós estamos falando aquilo que eles falaram. Nós estamos vivendo aquilo. Então, como o Apocalipse é difícil, as figuras, né? Tudo aquilo que acontece, vai um pouco mais devagar e dá mais tempo para o pessoal poder comentar. Eu vejo assim que todo mundo está gostando de participar, de comentar e de tirar dúvidas, né? As dúvidas hoje são muito grandes. E aonde vamos tirar essas dúvidas, né? Então, vai mais devagar e dá mais tempo para a gente poder comentar um pouco mais. Isso vai aprofundar bem mais. Eu achei que eu estava indo devagar. Não. Eu sei que a mente da gente quer que vá ligeiro, porque a gente quer comer ligeiro. Mas a gente tem que comer devagar para digerir, né, bem esse assunto. Porque esse hoje eu fico assim, a gente tem o privilégio de estar vivendo esse período, né, que tantos esperaram acontecer, e hoje nós estamos aí. Então, vamos curtir um pouquinho mais ele. Vamos dar tempo ao tempo. Porque a pandemia vai durar, né? Pelo que todo mundo está falando, vai até o final do ano. Então, nós temos quanto tempo para poder estudar Apocalipse, né? Olha, antes melhor não fosse desse jeito, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa aí que... quem é que foi que falou a respeito da questão da... o Lino falou, né? Da questão da compreensão. Eu creio que Deus ele nos revela também dentro da medida que é necessário, né? Mas, quando fala ali do anticristo, por exemplo, né? Do 666, aquele que tiver... sabedoria, calcule o número e vai ter o nome da besta, é um enigma, né, que ele está sugerindo que dá para entender, tá? Então, o que acontece? Quando se refere ao futuro, né, nós, seres humanos, nós somos extremamente curiosos a respeito disso, porque é uma coisa que a gente não domina, que a gente não controla, não temos como, né? Então, eu acho que isso que o Carlos falou ali, nossa, muito obrigado, Carlos, porque eu penso que é um bom momento realmente para refletir a respeito dessa questão. É um bom momento. Quando essa semana pessoas que não têm nenhuma conexão, que nem tem nenhum compromisso com Jesus, estavam passando um para os outros, segundo a Crônicas aqui, eu disse, o que está acontecendo? Né? Por causa de um enxame de gafanhoto lá na fronteira, né? Um terremotozinho lá no México,
né, uma possibilidade de tsunami nos Estados Unidos e já todo esse banzé aí, né? Mas é porque está todo mundo sensível, né? E a nuvem de poeira. Ah, e a nuvem de poeira. Tem uma nuvem de poeira que está vindo da África, né? Que está chegando no norte do nosso país também. Eita, gente, vamos preparando as malas, escova de dente. Eu acho que não vamos precisar disso lá. Tá vindo pelo mar. Levantou poeira no mar. Sim. Até poeira no mar, ó. São as cinzas do inferno. Mas vamos lá então, né? Para vocês está bom assim. Porque, ó, eu quando comecei a ver esse material aqui, eu pensei, não, eu não vou passar em branco nesse negócio aí, vamos se enfiar nisso aí de cabeça. Tá bom para vocês? Tá bom? Eu diria assim, ó, é um tanto de coragem, né? Entrar nessa questão aí. Nós temos um pouco de ferramenta hoje à mão, né? Como eu falei para vocês, essas imagens que eu peguei na internet, tem um monte de gente que já fez estudos bons sobre Apocalipse. Existe bastante conflitos, né, de ideias. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Existe uma linha teológica, muitas vezes, que está sendo defendida, né, através deles. Mas as imagens que eu encontrei, eu fiquei muito impressionado. Eu disse, gente, alguém fez... Olha, esse último desenho que eu mostrei ali da terra aberta, o demônio, aquele Abaddon ali, né, e os gafanhotos saindo. Gente, isso é rico demais, né? Então nós podemos até não apenas imaginar, mas já podemos ter uma ideia, né, visual desse negócio. Tu viu se a Terra é plana? Não, isso eu não consegui encontrar ainda. Não, tem bastante desenho sobre foto, né, sobre a Terra plana. Até foto tem, viu? Convido o Vitor para expor isso aí para o grupo. Isso aí é muito discutível ainda, né? Aqui nós temos a Bíblia, né? Está na Bíblia bem claro, então podemos discutir à vontade. Mais alguma pergunta ou algum comentário? Vocês podem comentar também, tá? Eu queria verificar se eu entendi exatamente o que nós, mais ou menos, assim, um resumo do que nós vimos até agora. Bom, então nós estamos aqui vivendo com os nossos pequenos ou grandes problemas. E a primeira coisa que vai vir de surpresa, primeiro, nós temos a oportunidade, e as outras pessoas que não são convertidas ainda, têm nessa época da graça, a oportunidade de se converterem e serem salvas. Bom, a primeira surpresa que vai pegar a humanidade, então, vai ser o arrebatamento, certo? Então, sim, por exemplo, e o arrebatamento... Termina. Tá, e a construção do templo vai ocorrer depois do arrebatamento, não é? Uhum. Certo, ou seja, o arrebatamento pode ser no ano que vem, por exemplo. Pode ser hoje. Pode ser hoje, tá. Bom, então, aconteceu o arrebatamento amanhã, por exemplo. Então, todas as pessoas convertidas são levadas da terra. Tá. Sim. Então, não fica ninguém mais que é convertido aqui. Muito bem. Então, parece que esse início do Apocalipse, de certa forma, esses recados para as igrejas, eles são meio que assim, Deus dizendo, eu sei o que vocês fazem, eu sei o que vocês lá fazem, a igreja tal faz. Assim, um recado de como essas igrejas estão em vários lugares, né? Acho que é Laodiceia, se não me engano, enfim, tem vários nomes aí, Esmirna. Essas igrejas, então, é um recado de Deus. Eu sei o que cada um de vocês está fazendo em cada um dos lugares do mundo. Mais ou menos assim. Sim. E aí começa a vir os sofrimentos. Mas daí são 7 anos, não é?
e os 3 anos e meio iniciais são de fartura, de coisas boas. E então nós começamos a ver essas coisas, esses acontecimentos que geram sofrimentos nas pessoas, mesmo depois de 3 anos e meio do arrebatamento. É isso? Me parece. E que daí também vai ter o período sem chuva, etc. Então, além de tudo isso que nós vimos hoje, por exemplo, já vai estar sem chover, né? Como? Antes de tudo isso que nós vimos hoje, que vai ter os sofrimentos das pessoas, então, se os últimos 3 anos e meio desse período de 7 anos vai ser sem chuva. Que vão ter as testemunhas, né? Não é sem chuva. Até vai ter momentos que não vai chover, né? Mas é normal. Só que vai estar acontecendo esse tipo de coisa aí, né? De onde tu tirou o sem chuva? Não, aqui eu acho que na semana passada nós vimos que vem as 2 testemunhas e uma das testemunhas leva a crer que seriam Elias e a outra Moisés. E aí dizia, eu não lembro exatamente aonde, mas dizia que ele ia fazer parar de chover, não é? 3 anos e meio também. Sim, mas isso não quer dizer no mundo inteiro, né? Isso provavelmente é onde que ele vai estar. Ele pode fazer, mas provavelmente vai ser por algum período, né? Então, se a gente ficar 1 ano sem chuva, já é ruim, né? Nós tivemos agora uma seca aí no Rio Grande do Sul, agora nesses últimos meses, né? E foi de lascar, né? Então, mas eles têm esse poder de fazer essas 2 testemunhas, tá? Mas não diz quanto disso eles vão fazer e quando eles vão fazer e aonde eles vão fazer, né? Só diz que eles têm esse poder e provavelmente eles vão fazer, mas aí cada um, eu acho que daí vai ter a questão lá de repente, para quem eles estão falando que não querem acreditar, e eles dizem, não, então vou mandar para a chuva aqui há tanto tempo. E aí, para convencer o pessoal, muita gente vai se converter. Uma pergunta muito importante, uma coisa muito importante que tu disse, né? Quando aconteceu o arrebatamento, não vai ter mais ninguém da igreja, não vai ter mais nenhum convertido aqui, certo? Tá? Mas o fato de, por exemplo, eu e a Denise, tá? Nós conhecemos a Bíblia aqui, nós temos um compromisso com Jesus, mas lá no fundo, vamos dizer que a Denise é convertida de verdade, tá? Ela é muito sincera. Eu, da boca para fora. Então, quando aconteceu o arrebatamento, ela vai e eu fico. Tá entendendo? E aí, eu que fiquei, eu tô lendo a Bíblia, eu e ela, a gente, né, a gente era cristão junto, mas o que aconteceu? Eu, de fato, era hipócrita, né? Eu tava brincando com esse negócio. Esse negócio não é bem assim, eu vou curtir a vida, né? Então, enquanto que ela estava vivendo um cristianismo sério, eu estava brincando de ser cristão, né? Então, eu ia na igreja, eu fazia tudo certinho, né? Mas lá no meu coração, na minha mente, quando ao longe dos olhos dela, né? Eu estava vivendo a vida como todo mundo vivia. E aí, quando aconteceu o arrebatamento, né? Ela vai e eu fico. Mas quando ela for e eu fiquei, né? Eu vou olhar em volta, tá? Mas o Alexandre também foi arrebatado, a Dani, o Fabiano, o Marco, né? E todo esse pessoal foi embora e eu fiquei. O que vai acontecer comigo? Naquele momento, eu vou cair na real e vou dizer que bobagem que eu fiz. E aí eu vou me converter de verdade. Aí eu vou começar a levar a sério a minha fé. Mas já, inclusive, sem a presença do Espírito Santo. Mas eu vou viver a minha fé como no Antigo Testamento as pessoas viviam, que elas acreditavam em Deus, elas serviam a Deus, elas seguiam a Deus sem a presença do Espírito Santo. Tá? Aí eu já não vou ter mais aquela ajuda poderosa que eu tenho hoje. Né? E esse tipo de coisa vai acontecer pelo mundo inteiro, um monte de gente vai se converter. E na medida que forem acontecendo essas outras coisas, esse pessoal vai estar falando para os outros.
e depois então vai ter as 2 testemunhas ainda que vão fazer isso, e depois tem os 144 mil judeus que vão sair pelo mundo inteiro para falar de Jesus. Então, aquele povo que a gente viu hoje ali, que estava debaixo do altar ali, né, pedindo até quando nós vamos ficar aqui, depois aquele monte de gente com palmas nas mãos, é tudo gente que se converteu durante a tribulação e morreu durante a tribulação. Tá? Porque vai ser muito difícil alguém sobreviver sendo realmente fiel a Deus naquele período. Sobreviver, vamos dizer, vivo, né? Ele vai sobreviver espiritualmente, né? E a multidão é incontável, tá? Então, Deus vai trazer juízo sobre a terra, inclusive para fazer com que as pessoas se arrependam. E vocês viram ali que eu frisei aquele texto, agora eu estou sem o PowerPoint aqui aberto, mas o pessoal continuou teimoso, não querendo se arrepender dos seus pecados. Então tem uma grande parte da população que vai se manter empedernido, né, não querendo mudar, e uma boa parte da população vai se converter nesse período. Por isso, né, que a gente está num momento hoje que nós estamos vivendo a graça, então vamos aproveitar esse negócio, vamos levar a sério esse negócio, porque eu não quero ir por esse período aí da tribulação, né? Eu acredito que ninguém em sã consciência, né, se sabe que vai ter um momento de crise, de dificuldade lá na frente, vai querer enfrentar isso. Ninguém entra num rio cheio de piranha, né, sabendo que as piranhas vão atacar, né? Eu não vou fazer isso, sou louco. E se Deus, por exemplo, permitir que isso aconteça para purificar o ouro? Bem, aí vamos enfrentar, né? Tem que pensar nessa possibilidade, não é? Mas sempre se eu puder escolher, eu não vou escolher isso, né? Mas se eu tiver que fazer, aí vamos lá, né? Era perder o fim do filme. E uma outra coisa também, só para ver se eu entendi direito, que nós lemos no 9, Apocalipse 9, depois o quinto anjo tocou a sua trombeta. Aí veio uma estrela que tinha caído do céu na terra e ela recebeu a chave do abismo. Daí que abriu o abismo. E essa estrela, então, é um anjo que ali depois no 13 falou que... No 13 não, no 11, 9, 11, que eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. E o nome dele era Abaddon, ou Apolião, que é o destruidor. Então, na verdade, é ali que se abre o abismo. O abismo é o inferno, né? 9, 12. Ainda não é este abismo, não é ainda o inferno, tá? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu entendi, é um anjo de Deus, né, que cuida do abismo. E ele que vai ser o cara que vai... quem vai cuidar do abismo, né? E lá no final nós vamos ver que quem não tinha o nome escrito no livro da vida vai para o lago de fogo e enxofre, que eu acho que é o abismo. Acho, não sei se eu estou certo. O abismo é uma coisa, ele é hebraico. Aqui eu estou vendo da minha Bíblia aqui, né? Não diz propriamente isso, né? Eu posso... porque aí nós estamos quase na mitologia grega aqui, né? Do cara aquele que cuida lá do Sheol, né? Não me lembro qual é que é o nome do... O Hades, né? Mas... aqui, Abaddon, Apolião, em hebraico e grego, respectivamente, essas palavras aludem à destruição, é aquele que destrói. Ele não menciona aqui a questão do abismo,
Mas eu concordo contigo aqui, né, que ele está falando que parece que o mesmo anjo rei sobre eles, ele o anjo do abismo. Eu teria que pesquisar um pouco mais aí a respeito disso para te responder exatamente de que abismo ele está falando, tá? Se é o abismo inferno, né? Porque, na verdade, o inferno não aparece sempre como abismo, né? Ele aparece mais como um mar de fogo. Lago de fogo. Lago de fogo. Lago de fogo, mar de fogo, né? Porque o anticristo será lançado no lago de fogo. O abismo, eu acho que é a separação. Na verdade, aqui, bem no final ali, Satanás ele vai ser lançado no inferno primeiro, antes de todo mundo, né? Porque, na verdade, ele ainda não está no inferno. Esse anjo aí, ele cuida deste abismo, ele é o porteiro desse negócio, tá? Mas não é o inferno. Definitivamente não é. Agora, o que é esse abismo aí eu teria que te explicar um pouco melhor. Pesquisa. Melhor, né? De tema. Fica de tema. Essa é o que se chama de a pergunta difícil, né? Pois é, esse mesmo que cuida do abismo, ele é quem é o rei dos gafanhotos, né? Sim. Muitos mistérios. É bom a gente ter também, né, essas coisas para tentar discernir, né? Porque eu gosto um pouco eu gosto dessa coisa de mistério, né? E suspense. Eu acho que teve uma criança aqui que pegou um celular e está brincando pela casa com o celular ali. Deve ser a Solange. Não, é a Isadora. A Solange já fez as dela hoje. Bom, mais alguma pergunta? Outro comentário? Também não? Tá bom. Então, vamos deixando para a próxima semana. Eu vou mandar, então, os slides aí até hoje, tá? Até aqui a sexta trombeta, né? E posso, de repente, fazer uns slides ali de fecho, né? E semana que vem a gente continua, então. Tem bastante material ainda pela frente. Eu estava avançando um pouco mais, né? E tem ainda nós temos que passar pela Mulher e o Dragão, depois as 7 taças da ira de Deus. Então, ali tem como resumir um pouco, mas de qualquer forma é muita coisa. E tem um assunto bem legal para a gente discutir mais para frente, que é a grande prostituta e a besta. Tá? A grande prostituta e a Babilônia, né? Essas são 2 questões bastante polêmicas, né? E assim também como a própria besta, né? Que tem o número de 666. Esses 3 assuntos são os mais prediletos de todo mundo, porque ele dá o ponto de interrogação legal, tá? Só desse lado. Tá tão bonitinho. Não sei onde escrever. Certo, pessoal? Muito bem. Tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então vamos encerrando por aí. Agora já são quase 10 horas. Meu Deus, 13 para as 10. Hoje fez hora extra, né?